bem com vocês? Então, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista. Estou ministrando para vocês a aula da disciplina de Anatomia e Fisiologia Bucal. Então, uma disciplina bastante importante aí, né, para todos os profissionais da odontologia, para os técnicos em saúde bucal, porque a gente vai entender um pouco da anatomia bucal, a importância, a complexidade, os elementos dentários, né, a anatomia da boca, dos dentes, a importância desses elementos ali para um complexo, para todo um contexto, né, em relação à saúde bucal. Vamos falar hoje, né, o tema da nossa aula é noções de oclusão, tá? Vamos falar sobre o tópico 1, que fala ali de noções de oclusão. Gente, a oclusão, ela é muito importante, né, para o sistema fisiológico, para o ser humano. Então, nós precisamos ocluir, a gente oclui e vocês vão entender como que funciona a oclusão, tá? A oclusão, por definição, ela significa o ato de fechar, tá? De ser fechado. Então, é quando a gente fecha a boca. Você consegue perceber aqui na imagem? Quando os dentes estão ocluindo, quando eles estão encostados uns aos outros, né? Então, a gente vê ali os dentes da arcada superior com os da arcada inferior em posição ali de contato, né? Eles estão encostando uns aos outros ali e estão ocluindo. Em odontologia, tá? Consideramos oclusão quando, ao se fazer a elevação da mandíbula, tá? Através, lógico, dos músculos elevadores, ocorre aí o contato, como eu falei, entre os dentes antagonistas, quando a gente consegue enxergar o contato, né? Mantém o contato entre os dentes antagonistas ali da arcada superior, da maxila, da arcada inferior, da mandíbula. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês enxergarem melhor. Então, os músculos elevadores, né, vão elevar ali a mandíbula para deixar em posição de contato com os dentes antagonistas. Então, a gente vai ter tanto os dentes da maxila quanto os dentes da mandíbula encostados uns aos outros, ocluindo. Assim, a gente considera, tá, uma posição ali quando o paciente está ocluindo, em oclusão. Os aspectos fundamentais no engrenamento dental em uma oclusão dita normal, tá? Que é a presença ali de todos os dentes ocluindo de modo saudável e estético. A oclusão perfeita, gente, ou ideal, ela é muito difícil de ser observada, tá? Todos os dentes, né, numa oclusão perfeita, todos os dentes de um arco individualmente, eles devem ocluir com 2 dentes do arco oposto. Então, um dente da arcada superior tem que ocluir com 2 dentes da arcada inferior e assim sucessivamente, tá? Um deles, né, é o antagonista principal, que é o dente homônimo. Por exemplo, a gente tem o 13, ele vai ocluir com 43, tá? Ambos são caninos, portanto, eles são homônimos. Só que ele não vai ocluir só com o seu antagonista principal. O outro é um antagonista acessório, que é o dente já que fica imediatamente mesial no maxilar e distal na mandíbula, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, né, no mesmo caso da oclusão dos caninos, os acessórios vão ser 12, né, que a gente vai ter mais para mesial na maxila e mais para distal na mandíbula, que vai ser o 44. Lembrando que a gente vai ter aí o quê? 43, né, e o 13 ocluindo. Então, eles são os dentes ali principais, né, os homólogos principais. E aí, os acessórios vai ser o 12 na maxila, porque vai estar mais mesialmente, e o 44 na mandíbula, porque vai estar mais distalmente. Então, a gente consegue aí enxergar essa oclusão. Fazem exceção os incisivos centrais inferiores e os terceiros molares superiores. Por quê? Eles ocluem unicamente com seus dentes homólogos antagonistas, tá? Então, o incisivo central inferior vai ocluir só com o incisivo central superior.
O terceiro, né, molar superior vai ocluir só com os terceiros molares inferiores. Nos dentes anteriores, o terço incisal da face vestibular dos inferiores deve ocluir com o terço incisal, tá, da face lingual. Então, a vestibular dos inferiores vai ocluir com a palatina dos superiores, tá? Com esse terço ali incisal, tá bom? Incluindo aí a cúspide do canino inferior, tá? Cúspidezinha ali do canino inferior, cuja porção distal, a parte mais distal, deve ocluir com a porção mesial da cúspide do canino superior, tá, gente? Então, vocês precisam saber o que é cúspide e mesial distal, as faces dos dentes, senão vocês não vão entender, tá? Nos dentes posteriores, pessoal, as pontas das cúspides vestibulares dos dentes inferiores devem ali ocluir na fosseta, tá? Na fossa central ali dos dentes superiores, tá? Então, lembrando, as pontas das cúspides vestibulares dos dentes inferiores vai ocluir na fosseta central dos dentes superiores, tá? Isso falando dos dentes posteriores. E as cúspides linguais dos dentes superiores, né, a parte, né, palatina, deve ocluir na fosseta central dos dentes inferiores, sendo chamadas aí de cúspides de suporte ou de carga, né, para aguentar ali essa pressão. As cúspides vestibulares dos dentes superiores, gente, e as linguais dos inferiores são chamadas de cúspides de proteção ou de contenção, tá? Esse contato entre os dentes, em posição ali de máxima intercuspidação, que a gente fala, né? Ao encaixar cúspide em fosseta de dentes antagonista, direciona as forças proeminentes ali da mastigação para o longo eixo do elemento dentário, gente. Então, ele vai ser aqui, a força ela vai ser para o longo eixo do dente. Então, é perfeito, né? O nosso corpo, o nosso organismo, os nossos dentes, o nosso sistema ali, né, estomatognático, nossa ATM, ela é toda perfeita, é um encaixe perfeito. E estudar a estabilidade ali aos dentes no arco inferior, tá? Na mandíbula, contra o arco dental superior, que é a maxila. Neste contato, né, tipo de dente a dente ou cúspide fosseta, a ponta da cúspide ela não oclui com as cristas marginais. Portanto, não força ali o elemento, né, para a meia e para o espaço interdental. Então, o que acontece? Dessa forma, né, que a gente consegue enxergar esse encaixe perfeito ali na oclusão, não vai acontecer, né, de ficar forçando alimento para os espaços interproximais, para o espaço entre o dente e outro, né, que incomoda muito o paciente. Geralmente a gente tem isso, né, quando tem alguma perda de alimento dentário, algum espaço indesejado, que acaba ocasionando essa situação que não é legal. Com isso, previne justamente, né, a impactação alimentar ali naquela região entre os dentes e, consequentemente, também protege a papila gengival, porque essa impactação do alimento vai machucando e pode causar uma inflamação, uma gengivite ali no paciente. Há muitos fatores clínicos, né, e técnicos que interferem ali na oclusão dentária dos indivíduos, tá bom? Em primeiro lugar, nós podemos citar ali a terminologia, né, que trata da área responsável pelo funcionamento de todo o sistema, as estruturas do sistema estomatognático, que vocês já estudaram, já viram, né, que a gente tem aí os dentes, a ATM, fazem parte desse sistema, deglutição, fala, respiração, aspiração, né? Então, os reflexos que a gente tem. Então, tudo isso faz parte do sistema estomatognático, que é fundamental para a sobrevivência ali, né, dos seres vivos, do ser humano. O sistema estomatognático ele é constituído por tecidos e órgãos, né, que compreendem as estruturas ósseas, como dentição, músculos, articulações, glândulas
e sistemas vasculares, linfáticos e nervosos, todos associados justamente aí a essa função mastigatória. Entretanto, se um dentre esses que compõem aí o sistema estomatognático apresentar algum distúrbio, né, se tiver alguma alteração, qualquer que seja a sua natureza, acarreterá aí, né, realmente numa desordem, tá? Que leva ao desencadeamento ali de problemas com a articulação temporomandibular. Então, gente, um exemplo claro é os pacientes, né, que realmente a gente, infelizmente, tem uma população que não dá valor à saúde bucal. Então, as pessoas, elas estão acostumadas a, no mínimo, sinal de dor, né, por falta justamente de higiene bucal, né, de uma boa higiene bucal, por não se atentar a isso, por não ter o hábito de fazer uma higiene bucal, por não dar valor à saúde bucal, aos dentes, acabam descartando esses elementos dentários de uma forma muito fácil. Então, eles chegam ali para o profissional de saúde já na intenção de extrair o dente, né, muitas vezes. E um elemento dentário, né, que não seja ali a indicação, né, realmente, que é extraído, vai fazer toda uma bagunça, vai causar toda uma desordem aí no sistema estomatognático, consequentemente na articulação temporomandibular, que vai acarretar em problemas também na mastigação, na oclusão. E a pessoa, né, um dentinho desse que sai, vai causar uma bagunça enorme ali, realmente na oclusão do paciente, que vai ocasionar desordem também, né, na articulação temporomandibular. O paciente vai passar a sentir dores crônicas, né, cefaleia, no caso dor de cabeça, vai sentir ali desconforto, vai facilitar, né, para poder aparecer ali cáries, né, nos outros elementos dentários, vai dificultar a higiene, vai prejudicar a oclusão, a mastigação, a fala. Os ossos da face, gente, eles dividem-se em osso do terço médio da face, que é constituído por osso maxilar, né? Osso malar, osso palatino, osso esfenoide, osso mandibular e ossos do nariz. Então, a gente coloquei aqui para vocês, né? Maxila, mandíbula, o zigomático, né, o osso frontal, o esfenoide, etimoide, a espinha nasal, o osso nasal, tá? Ossos da face, né? Coloquei aqui para vocês enxergarem, né, de frente. A gente tem osso zigomático, o palatino, né, que o pessoal chama de céu da boca, o osso maxilar, osso mandibular, concha nasal inferior, né, osso nasal, osso vômer. Então, tem aí alguns ossos, né, que são bem importante você, né, reconhecer para poder entender melhor da importância da oclusão, né, da anatomia realmente bucal. Os ossos da face, eles relacionam-se com outros, né, ossos do crânio, delimitando estruturas importantes que são. A gente tem os seios maxilares, as fossas nasais, cavidades, né, orbitárias e as fossas pterigomaxilares, tá? Então, a gente tem aqui, coloquei para vocês, né, os seio maxilar, tá? Nessa região aqui, tá? Para vocês enxergarem, coloquei seio frontal também, que a gente tem aí. Osso maxilar, né? Tá aqui bem destacado na imagem para vocês enxergarem, tá? O osso maxilar. O osso maxilar, pessoal, ele apresenta-se em forma piramidal, tá? Com base que constitui a face lateral das fossas nasais. Tá? Então, ele vem aqui de uma forma, né, de pirâmide e vai constituir a lateral das fossas nasais. Então, ele vem até, né, a gente tem essa região aqui da maxila. Por sua vez, as faces constituem aí justamente o pavimento, né, aqui da órbita e face também infra, né, temporal, ali da região temporal do maxilar.
O processo alveolar do maxilar e a parede posterior do seio maxilar também, tá? O seio maxilar, gente, ele é uma estrutura que se comunica com as fossas nasais ao mesmo nível do meato médio por meio ali, né, do ósseo maxilar, que pode ter ali entre 2 a 6 milímetros de diâmetro. No teto do seio maxilar passa o nervo, né, infraorbitário, que sai pelo orifício do canal ali do mesmo nome, né? Do canal infraorbitário, onde abriga aí na sua parede posterior os canais dos nervos alveolares posteriores, tá? Então a gente tem aí por trás, né, do nervo alveolar infraorbitário os canais de nervos alveolares posteriores. Há uma importante relação, gente, proximal entre o seio maxilar e os dentes superiores. Então, olha que interessante. A gente tem os seios maxilares e as raízes dos dentes superiores têm aí uma relação proximal que precisa ser analisada, principalmente, né, pelo profissional. E quando a gente pode pensar muito em alguns procedimentos como extrações, né, extrações dentárias. Então, tem que se analisar. Geralmente, a gente pede ali exames ali radiográficos, né? É realizado ali um exame radiográfico justamente para ver essa distância, a aproximação que tem com o seio, tá? Para não ter nenhum problema ali durante a extração, a cirurgia, tá? Entre outras situações. Esse relacionamento se traduz para as raízes dentárias, como eu falei, que são, né? Geralmente, segundo molar, primeiro molar, terceiro molar, segundo premolar, primeiro premolar e o canino. São os dentes que as suas raízes podem ter essa proximidade com o seio maxilar. E aí, alguns casos, tá, gente? Em alguns casos, a única separação entre as raízes dentárias e o seio maxilar é feita só pela membrana do seio. Às vezes tem contato, sabe? Então tem que ter muito cuidado para essa membrana não ser rompida, né? Não perfurar. Isso aí pode ocasionar problemas. A parede interna do seio maxilar, ela é revestida pela membrana do seio maxilar do tipo respiratória, com epitélios colunar e ciliado, tá? Quando dá ocorrência ali dos fatores endógenos e exógenos, o movimento dos cílios se apresenta ali variável. A espessura da mucosa do seio é variável ali de indivíduo para indivíduo, né? Tem indivíduo que vai ter ela mais espessa, tem uns que vão ter mais fina, dependendo da exposição e a agressões exógenas também e fatores endógenos. Vamos falar um pouquinho agora, né, da mandíbula, né, do osso mandibular. Você consegue enxergar aqui na imagem, né, essa região aqui toda, né, é o osso mandibular. Com a mandíbula, gente, ela é um osso independente, articulado com o crânio, tá? Ela é separada, você percebe? E ela articula, né? E seus principais acidentes anatômicos são, né? A gente tem sínfise, corpo, canal dentário, orifício mentoniano, né? Região aqui de mento, apófise geniana, cristas oblíquas internas e externas e o côndilo, tá? A articulação entre a mandíbula e o crânio é denominada, né, de articulação temporomandibular, que é através dela que a gente vai conseguir falar, né, se alimentar, mastigar. E é composta pela superfície articular do côndilo, tá? Superfície articular do temporal, cavidade glenoide, e menisco, tecido retrodiscal também, cápsula, ligamentos e músculos, tá bom, gente? Diversidade de músculos. Coloquei aqui para vocês. A mandíbula é um dos ossos, né, que apresenta maior quantidade de músculos, tá? Cada um deles exerce função específica ligada ali à mastigação, né, à mastigatória. Esses músculos, eles são masséter, o pterigoideu, né, e o pterigoideu interno, além do músculo temporal, bucinador, músculo da mímica e véu do palato. Assim, apresentamos
as definições dos ossos, né, juntamente ali com seus músculos que compõem a função mastigatória da mandíbula. A gente tem o masseter, que ele apresenta ali uma porção interna, tá? E uma porção externa. E ele insere-se no arco zigomático, a gente consegue enxergar aqui, né, na região aqui do osso zigomático. E na mandíbula, sendo ali inervado por ramos do nervo trigêmeo, né, que é conhecido como nervo do dentista. Coloquei aqui para vocês a origem, o arco zigomático, né? Então ele vai ter origem lá no arco zigomático, no feixe superficial e profundo. Inserção, face externa ali do ângulo da mandíbula. Aqui a gente consegue enxergar, ó. Função, né? Qual que é a função? Elevar e protuir a mandíbula, tá? O pterigoideu, né, interno ou medial, ele situa-se na face interna do ramo da mandíbula, a gente consegue enxergar ali, insere-se na mandíbula e na apófise pterigoide e é inervado por ramos do nervo trigêmeo também, né, e mantém aí a ligação com a articulação temporomandibular. O músculo pterigoideu externo, o lateral, né, ele apresenta-se dois feixes, a gente tem superior e inferior, tanto que a gente conhece muito, né, como pterigoideu lateral, superior ou inferior. Insere-se aí no colo, né, do côndilo da mandíbula, região de côndilo, na grande asa da esfenoide, tá, e na apófise pterigoide. A inervação ela é efetuada também por ramos do nervo trigêmeo, tá? A gente tem um músculo temporal, né, da região aqui temporal, insere-se na fossa temporal e na apófise coronoide da mandíbula, prolonga-se aí, né, para o bucinador por meio de algumas fibras. Temos o bucinador, consegui colocar aqui para vocês, né, e insere-se ali nas faces externas da maxila, né, da região de maxila e da mandíbula, apresenta-se com um aspecto firme muscular a região jugal, ou seja, ele deprime, né, e comprime, ó, as bochechas contra a mandíbula e a maxila, tá bom? Mantém o alinhamento durante o processo mastigatório também, sob a pressão, né, direta ali dos dentes. Exemplo mais conhecido da sua função, assoviar e soprar, tá bom? Músculos da mímica são inervados, né, pelo nervo facial. E aí a gente tem métodos convencionais, tá, e atuais de diagnóstico das más oclusões. Pessoal, as pessoas, né, elas têm diferentes oclusões. E essas oclusões, elas foram classificadas por alguns profissionais para facilitar ali, até realmente quando você vai citar, quando você vai falar, né, para se referir, e também para os tratamentos. Como eu falei no início da nossa aula, é bem difícil você ter uma pessoa que tem uma oclusão perfeita, né, considerada ali perfeita. Aqui eu coloquei para vocês uma classificação que é bem comum, né, que é bastante interessante você saber, porque ela é mais básica também, né, e até para passar orientação para os pacientes. Que a gente vai ter, né? Nós temos aí a relação dos molares, é utilizada até hoje, resultando nas classificações de Engler, né? Que foi o que eu falei para vocês. Então, o que a gente tem? A gente tem classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Um pouquinho com vocês aí sobre essas classes. Bastante importante você entender isso. A gente consegue ver, né? Realmente, se você observar, até mesmo você, a gente vai observar que algumas pessoas têm mordidas diferentes. Então, tem pessoas que, né, têm a maxila, você consegue enxergar que a maxila é bem mais pronunciada que a mandíbula, né? Ou que a mandíbula é mais pronunciada, né, que a maxila. E vice-versa. Tem pessoas que a gente consegue enxergar com mordidas, né, bem cruzadas, e isso aí vão ser outras classificações. Mas tudo faz diferença, né, para você ter uma boa articulação, para você ter uma boa oclusão. E daí a gente tem uma especialidade, né, que é bem conhecida, né, que é a ortodontia, né,
que é justamente ligada a essa questão da oclusão, né, da função, também da estética, né, para tentar trazer ele, deixar o mais, né, normal, vamos dizer assim, né, o mais adequado possível para o paciente, tá? Então a gente tem aí essa classificação, lembrando que perdas dentárias, né, que questões como, né, vamos dizer assim, já própria mesmo, fisiológica, às vezes a pessoa ela já nasce, né? Então pode ser uma questão dentária, pode ser uma questão óssea, que vá alterar aí, né, essa classificação. E aí essa classificação de Engel, ela utiliza aí como referência, né, a relação dos molares. Para Engel, uma oclusão normal é aquela na qual os primeiros molares superiores, tá? Lembrem-se que, ó, a gente tem os primeiros molares superiores, tá? Eles estão em chave de oclusão, tá? Então, lembrem-se disso. Uma oclusão normal é quando, né, os primeiros molares superiores estão em chave de oclusão. Essa é a consideração de Engel, tá? Que é aceita ali, né, até hoje por muitos profissionais. Ou seja, a cúspide mesiovestibular, vou mostrar para vocês, mesiovestibular, tá? Ela vai ocluir no sulco vestibular do primeiro molar inferior. Nesse sulco aqui, vestibular do primeiro molar inferior. Então, essa é considerada a classe 1, tá? Classe 1, quando a gente tem, né, essa cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior ocluindo no sulco vestibular do primeiro molar inferior. Aí a gente considera, né, a classe 1 de Engel. Portanto, se existir essa relação molar e os dentes estiverem posicionados numa linha, né, de oclusão com curva suave, né, a gente tem uma curva aqui de oclusão suave, podemos dizer que se tem aí uma oclusão normal. Então, professora, você vai conseguir identificar isso analisando, avaliando o paciente? Sim, tá? Então, a gente consegue enxergar ali, de acordo com a relação dos molares, como vocês viram, né? A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior vai ocluir na fossa, né, vestibular ali do molar inferior. E aí, para a gente descrever, né, para entender a classe 2, como é que funciona a classe 2? Gente, geralmente a gente pode ver a classe 2 basicamente a pessoa mais bicudinha, sabe? Quando você enxerga que a maxila é mais pronunciada do que a mandíbula. Para vocês entenderem melhor, a nossa arcada, né, nossa boca, a articulação da maxila e mandíbula é como se fosse uma caixa. Imaginem uma caixa. A tampa da caixa, ela não é um pouco maior do que a caixa, que é justamente para poder encaixar? Da mesma forma, né, vamos dizer, que é a nossa oclusão, né? Quando é para ser um pouquinho, a maxila é para passar um pouquinho à frente, só um pouquinho a mandíbula. Quando se trata, né, da classe 2, a gente já pensa no seguinte, a gente tem uma tampa muito maior que a caixa, a gente consegue ver ali uma folga, né? Então, a maxila ela fica bem à frente ali da mandíbula, tá? Podemos dizer que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, tá? Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, bem aqui, ó, você consegue enxergar, tá? Permanente, né? Está ocluindo mesialmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então, ele vai ocluir mais para mesial, à frente aqui, tá? Desse sulco. E como é que funciona a classe 3, né? A classe 3 se dá quando? Então,
Da mesma forma que eu usei o exemplo da caixa, eu vou falar para vocês aqui justamente como que funciona com a caixa. A classe 3. Falei da classe 1, né? Que é quando a tampa encaixa perfeitamente ali, né, na caixa, que ela é um pouquinho maior, mas bem pouco. A classe 2, quando a tampa é bem maior, né, ela vai bem mais à frente, a maxila vai bem mais à frente que a mandíbula. E na classe 3, como é que funciona? A gente vai ter o seguinte, pessoal. Nós vamos ter aí a caixa maior que a tampa, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter a mandíbula, gente, à frente da maxila. A pessoa fica realmente bem protuso, né? Com essa mandíbula bem para frente. Isso pode ser ósseo, né? Ou pode ser ali questão de dente mesmo, né? Ali na parte de oclusão, tá? E aí vai depender do profissional para resolver o problema. Geralmente, a indicação, né? Quando a gente pensa ali em orto, em questões de ATM, de oclusão, o indicado é que vá mais novo, né? Quando você vai fazer um tratamento, né? Quando vai estar ali na adolescência, ou já ali acabou de erupcionar os dentinhos permanentes, é o mais indicado. Por quê? Porque se for uma questão, a orto, né? Ela vai trabalhar, a ortodontia vai trabalhar com a movimentação dos dentes que estão ali, né? Nos alvéolos dentários, no osso. Então, vamos dizer que o osso, né? Mais jovem, ele é mais, vamos dizer assim, um pouco mais esponjoso. Então, mais fácil de fazer movimentos dentários. É mais fácil de encaixar essa oclusão, tá? Então, é interessante você saber disso justamente para poder passar a informação para os seus pacientes. Então, gente, a oclusão, ela é bastante importante, né? Tanto para a função, fala, mas também para a estética. Faz muita diferença na vida do paciente, a gente pensa que não, mais faz, né? A estética facial, tudo muda, né? A posição dos dentes, a posição do arco, né, dentário, a forma ali em que se encaixa a maxila, a mandíbula, faz muita diferença para o paciente, para a estética facial da pessoa. Se você vê uma pessoa, né, que tem uma classe 3, quando essa pessoa faz, por exemplo, né, que o problema é ósseo, que faz uma cirurgia ortognática, a diferença é muito grande. A gente consegue ver ali uma pessoa realmente que faz uma transformação no rosto da pessoa. É como se fosse outra, né? E isso tudo é muito interessante. A gente precisa saber disso, a gente precisa dar opções de tratamento para os pacientes, passar informação, né? Por mais que seja bem básico, né, não é especializado, mas você precisa ter essa noção para poder informar o seu paciente, tá? E aí, falando um pouquinho da classe 3, ela se dá ali quando a cúspide, tá? Mesiovestibular, tá? Do primeiro molar permanente está ocluindo distalmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior permanente. Então, olha o que a gente vê. A gente vê aqui, ó, ela, né, a cúspide do primeiro, né, a cúspide mesial ali, do primeiro molar superior, ela vai estar para distal do sulco central ali, né, do sulco do molar inferior. A gente consegue ver que a mandíbula, ela tá bem à frente. Olha os dentes inferiores aqui, né, os incisivos, eles estão bem à frente dos incisivos superiores. E aí, eu acho que dentro das classes aí, acho que a classe 3 é a que mais a gente vê, né, diferença. Lógico que tem classe 2 também, que a gente tem a sensação até de que o paciente às vezes não tem queixo, de tanto que a maxila fica à frente, né, da mandíbula. E com a mandíbula a gente tem essa sensação aí de que a pessoa tem um queixo bem grande, né, principalmente se for ósseo. No entanto, né, então a gente entende que fazendo essa relação aí na classificação de Engler, sempre a gente vai ter a relação de molares, né? Então você observa aí que a gente tem a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior ocluindo distalmente do sulco, né, mesial aí do primeiro molar inferior.
E aí, gente, no entanto, né, essa alta prevalência, ela não implica necessariamente em alta necessidade de tratamento ortodôntico, tá? Então, nem sempre é algo que precisa ser tratado ali de uma forma ortodôntica, nem sempre vai fazer diferença assim na aparência, então nem sempre vai prejudicar a oclusão, então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Para que se tenha realmente uma indicação correta, né, para o uso ali ou não de um aparelho ortodôntico. Hoje, a gente vive, né, um momento muito da estética, né, da estética facial. A gente até observa uma odontologia muito voltada para essa área da estética, não só em questão em relação né, a oclusão ou a classificação ali né, da arcada dentária, da mordida da oclusão, mas também a respeito, né, de aspectos como até aplicação de botox, de ácido hialurônico. A gente tem aí a odontologia muito voltada mesmo para a estética. E realmente se está tendo essa questão de voltar para a estética, muito também pelo acesso, né? Pela procura dos pacientes. Então a gente vê que as pessoas elas realmente ficam muito atentas à estética. Até mesmo o tratamento ortodôntico, né? O tratamento ortodôntico chegou a um ponto de virar moda, né? De virar artigo de moda, né? Que é algo que a gente sabe que é fundamental, que tem um embasamento teórico muito importante, que é realmente válido demais para o paciente, para você ver mudanças concretas, mas que as pessoas estavam usando como artigo de moda, né? Indo até em profissionais que não são capacitados, né, que causam aí danos irreversíveis muitas vezes, porque o aparelho ortodôntico não é para qualquer pessoa estar, né, fazendo aí a instalação e fazendo manutenção, tem que ser um profissional capacitado, tá? Porque, gente, movimenta, faz uma movimentação, faz uma força, que se for excessiva e descontrolada, pode até ocasionar a perda do elemento dentário. Então, é o que a gente vê muito, tá? Muito mesmo. Assim como pessoas que procuram para colocar o aparelho e não fazem manutenção, que pode causar problemas aí na articulação, na ATM, no sistema estomatognástico, vai interferir em toda a saúde, né, toda a saúde bucal, toda a saúde do paciente. Então, temos que saber, né, temos que ter essa noção para poder conscientizar o paciente. Como eu falei, já é bem difícil, né? As pessoas elas se voltam muito para a estética, mas não muito para a função. E a nossa intenção é mostrar para as pessoas o quanto é importante a função, o quanto é importante a saúde bucal, né, os dentes, a harmonia disso tudo. E o quanto uma questão, um dente que se perde, um aparelho que é colocado de forma errada, ou que a pessoa não se dedica ali à sua manutenção, vai mexer com todo esse sistema estomatognástico e causar ali inúmeros problemas para ela. Então, bastante interessante você ter essa consciência, né? Você vê que o encaixe dos dentes é perfeito, uma restauração que se coloca ali, que se ficar alta, vai fazer total diferença, tá? Para o paciente também. Então, coloquei aqui para vocês a imagem, né? Da maloclusão classe 1, né? Que é a mais comum, né? Mais considerada ali normal. Classe 2, né? Que a gente tem aí sempre o primeiro molar bem mais mesializado em relação, né, ao primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior. E a classe 3, que a gente tem a cúspide, né, mesial do primeiro molar superior bem mais distalizada em relação ao sulco central do primeiro molar inferior, tá? Aspectos oclusivos ali relacionados à inserção, né, de materiais, como eu falei, até uma restauração pode fazer diferença nessa oclusão. Vale lembrar que o simples ato, né, de engolir saliva movimenta grande parte da musculatura e aciona ali princípios ligados à oclusão dental, tá? Bem sabemos a importância da conjugação perfeita entre as arcadas. Acabei de falar para vocês sobre isso. Estou falando, né, a todo momento dessa aula que a oclusão tem que ser um encaixe perfeito. Imagina quando você está ali com uma infecção na garganta, né, por exemplo. E o que torna difícil, né, a deglutição, para você engolir até mesmo a saliva é ruim.
Isso se deve à ocorrência de uma anomalia, né, na região, tem algo errado, está inflamado, que envolve aí os tecidos do pescoço e da garganta. Agora, pensa aí na impressão de possuir grãos de areia entre os dentes, né, que é a sensação que se dá quando você tem uma restauração que fica alta, né? Parece que você morde e não está encaixando, você morde primeiro de um lado que do outro. A verdade é essa, né? Não perde aquele encaixe. Isso é horrível, né? Parece que há uma pedra enorme ali, né, nos seus dentes. A restauração que se faz em nossos dentes, tá? Ela é um material desconhecido, né, para o nosso corpo, em contato direto com o órgão dental. O paciente, ele pode até nos primeiros dias sentir um material estranho ali na cavidade dental. Porém, com o passar do tempo, essa sensação ela vai desaparecendo. Então, não fique na cabeça, vai passar, tá estranho agora, mas vai passar. Não, gente. Precisa ser corrigido ali na hora. Porque você vai se acostumar depois e isso vai causar vários danos à sua saúde, tá? Vai causar vários problemas na sua articulação temporomandibular, tá bom? Então, uma restauração alta pode fazer ali uma bagunça no seu sistema estomatognático. Dada aí a importância, né, desse assunto, podemos elencar, né, podemos destacar os grandes problemas que geralmente podem surgir com uma restauração mal feita, né, com uma restauração que fica alta. O insucesso pode vir com a inserção do material em uma fase errada também, ou de manipulação incorreta, podendo desencadear ali, em pouco tempo, uma disfunção na região bucal. Essa disfunção pode ser associada à ATM, como eu falei, a articulação temporomandibular, que foi levada para essa região por problemas de uma má oclusão. Então, se você tem uma má oclusão, vai acarretar em problemas na sua ATM, tá? Tem muita gente que sente muita dor, que não consegue, né, abrir a boca de uma forma, né, que tem problemas de abertura bucal, muitos relacionados à sua oclusão, tá? A oclusão dentária. Ocasionada aí, né, geralmente por restauração. Nem sempre, tá, gente? Por isso, enfatizamos a importância do aspecto oclusivo em prótese dentária, restaurações, tá? O movimento mandibular, ele é tido como preciso, pois ao ser executado pelos músculos, faz ali movimentar os dentes, né, entre si, oficialmente durante a nossa função mastigatória. A mecânica e a fisiologia desses movimentos, né, são as bases para o estilo de função mastigatória. E se porventura houver algum material estranho, fora de posição, o mecanismo todo ele entra em colapso. Então a gente já sabe que tem toda uma musculatura, né, toda uma função para que ocorra a mastigação, a oclusão. Se você tem uma restauração alta, isso tudo vai se bagunçar, né, e vai acarretar problemas. Pessoal, então eu espero aí que vocês tenham entendido a importância, né, da oclusão, a importância do sistema estomatognático, da ATM, dos músculos, né, da permanência dos elementos dentários na boca, né, de uma boa avaliação, da importância realmente da saúde bucal, de ter uma atenção não só para a estética, mas também para a função, tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.